E aí, bora começar a gravar o vídeo? Agora? Calma aí. Deixa eu só acabar aqui. Falta só 3 páginas. Olá, Neurolover! Seja muito bem-vindo ao meu, ao seu, ao nosso canal de neurociência aqui no YouTube, o Desneurando. Quem nunca passou por uma situação dessa, que atire a primeira pedra. O ser humano tem uma tendência de adiar os compromissos, as tarefas pretendidas em prejuízo de objetivos de longo prazo. Isso tem um nome, é a procrastinação. E se você quer entender um pouquinho sobre a neurociência por trás da procrastinação, você está no lugar certo. A gente vai falar tudo sobre isso agora, mas não sem antes dar uma procrastinada, né? A procrastinação é extremamente danosa à vida de qualquer pessoa. Isso porque o ato de procrastinar acaba sendo prejudicial à eficiência do trabalho se você tem um emprego, ao desempenho acadêmico, se você é estudante e ainda prejudicial ao seu bem-estar psicológico. Sim, a procrastinação traz um prejuízo muito importante. Isso porque indivíduos que têm esse hábito muitas vezes se sentem extremamente perturbados por não conseguirem desempenhar a sua tarefa com eficiência. E aí você me pergunta, por que esses indivíduos se sentem perturbados, atordoados, se a procrastinação é uma atitude voluntária? Para isso, a gente precisa entender alguns questionamentos e responder algumas perguntas, como, por exemplo, entender qual é o papel do impulso em relação à procrastinação. E também responder a pergunta por que esses indivíduos adiam tarefas anteriormente planejadas em prejuízo de objetivos, de metas de longo prazo. Mas antes de responder essas perguntas, se você está curtindo o Desneurando e todas as informações relacionadas à neurociência que a gente traz aqui no canal, já deixa seu like, compartilha com os amigos procrastinadores e, lógico, não procrastine e se inscreva nesse canal. Voltando, a procrastinação tem sido objeto de estudos ao redor de todo mundo por vários pesquisadores. Esses estudos têm observado que, apesar da procrastinação ser comumente traçada como uma característica pessoal, ela sim recebe a ação de fatores que contribuem para que ela apareça. Uma delas é a característica da atividade, ou seja, da tarefa que vai ser desempenhada. E a outra, sim, está relacionada à característica de cada indivíduo. Com relação à tarefa, as características da tarefa, aquelas tarefas que são consideradas pelas pessoas de certa forma aversivas, ou seja, que não trazem uma felicidade para aquele indivíduo, são tarefas que tendem a ser procrastinadas. Além disso, tarefas que não trazem uma felicidade, um benefício a curto prazo, muitas vezes são também procrastinadas. Ou seja, se você tem uma tarefa a ser desempenhada e o seu benefício só é visto no longo prazo, há uma grande possibilidade de você procrastinar aquela tarefa. Isso explica demais porque aquele trabalho da faculdade a gente deixa para a última hora, porque aquele relatório do trabalho a gente também deixa para a última hora. Tudo isso porque os benefícios são vistos só no longo prazo e também porque são tarefas consideradas muitas vezes aversivas para aquele indivíduo. Já em relação às características individuais, duas questões são levadas muito em conta. Uma delas é o autocontrole e a outra é a impulsividade. Em relação ao autocontrole, quanto maior a tendência desse indivíduo a apresentar um autocontrole, menor a tendência dele procrastinar. Já em relação à impulsividade, isso ocorre de certa forma proporcional, ou seja, quanto maior a impulsividade desse indivíduo, há uma tendência maior dele procrastinar. Ou seja, aquele indivíduo extremamente impulsivo
que não pensa duas vezes em largar os estudos para poder assistir a Netflix, sim, ele vai largar o estudo. Ah, agora eu entendi! É importante deixar claro que tanto o autocontrole quanto a impulsividade apresentam atividades e controles neurais. Se você quer entender um pouco mais disso, deixa o comentário aqui embaixo que em outro vídeo a gente vem conversar sobre esses temas. Então, exatamente o que eu faço para evitar com que a procrastinação aconteça? Pensando especificamente na questão da tarefa aversiva, eu posso simplesmente atribuir um valor para ela. Imagine a seguinte questão: eu preciso, daqui a 2 semanas, apresentar um trabalho na faculdade. Eu posso adiar essa tarefa ao longo de uma semana e meia, e aos 49 minutos do segundo tempo, faltando um dia para a apresentação, eu sentar e começar a produzir esse trabalho. Óbvio que a minha apresentação corre um grande risco de ser muito ruim, péssima. Ou eu posso, ao longo dessas 2 semanas, ir produzindo dia após dia, realizando os ajustes necessários, aumentando a chance desse meu trabalho ser muito bom no dia da apresentação. Ah, Thiago, então quando você falou em valor, você estava se referindo à nota. Não. Óbvio que apresentar um bom trabalho te traz uma grande chance de você ter uma boa nota. E apresentar um mau trabalho, uma grande chance de você ter uma péssima nota. Mas aqui a gente está se referindo exatamente ao valor intrínseco, ao que vai te agregar esse trabalho. Se você pensar de forma contínua, bons trabalhos vão te agregar mais conhecimento, que provavelmente vão te tornar um bom profissional e que no futuro vão te dar a capacidade de trazer um maior bem-estar para sua família. Isso é agregar valor. Então, pensar dessa forma provavelmente vai te trazer uma melhoria em relação às questões de procrastinação. Se você pensar sempre em relação ao valor da tarefa e não somente na tarefa em si. Bem, galera, esse é o Desneurando. Muito obrigado por me acompanhar até o final desse vídeo. Eu sou o Thiago Coelho e porque nunca consigo começar aquela tarefa, a neurociência explica. Um abraço e até mais. Fui!